Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje, 13 de março de 2024, 1 Samuel 26. Alguns moradores de Zife foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila, em frente de Gessimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zife com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila, em frente de Gessimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul, de fato, estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormia Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abissai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os seus soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram seu chefe que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? O rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui.
para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: Eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: Aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. 1 Samuel 27. Davi pensou assim: Algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Moaque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate com as suas famílias. Estava com Davi as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: Se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziglag. Por isso, até hoje, Ziglag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Gizitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate. E Aquis lhe perguntava: Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: Ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. 1 Samuel 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: Fiquei sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado? Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar você. Vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o havia sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonho,
nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Edom há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestido roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza, você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor, pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul? Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde, mas nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com que você o, o Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E é por isso que o Senhor está fazendo isto com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo, e o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e pode viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram, e naquela mesma noite foram embora. 1 Samuel 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1.000 soldados.
Davi e os seus homens marcharam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia em que chegou, não o vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande estes homens de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, Deus vivo, que você tem sido fiel a mim e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a estes governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aquis respondeu: eu sei disso e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus, mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levante-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filisteia. E os filisteus subiram para Jezreel. 1 Samuel 30. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Zigagle, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Zigagle. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem força. As duas mulheres de Davi, Anoã e Jezreel e Abigail, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse aos sacerdotes, Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possa consultar a Deus, e Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber.
mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: Quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe e queimamos a cidade de Ziclagle. Então Davi lhe perguntou: Você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono, então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que havia tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: Estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e havia ficado atrás no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: Eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Que ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziglag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroê, Sifimote, Estemor, Racal, Orma, Borazã, Ataz, Hebron e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. 1 Samuel 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Giboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que estes filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele.
E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gibon. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegar a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram 7 dias.